Boa tarde a todos. Como eu vos tenho falado acerca da diversidade dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, irei ler aqui para os amados Efésios 4, 8, 7. Efésios 4, 7. Que diz o seguinte: E a graça foi concebida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Dom de Cristo. Por isso digo, aquele que subiu à altura, quem foi que subiu? Cristo. Levou cativo o cativeiro e concebeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos o céu, para encher todas as coisas. Ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que há um princípio de Deus para a nossa vida. Há um fundamento. Então, Deus, ele, na sua grandeza, na sua plenitude, na sua graça, na sua misericórdia, e pelo seu amor, porque quando ele fala Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está falando do planeta Terra, mas ele está falando de mim e você, porque no original mundo se refere amou a sua criação desde o princípio. E ele tinha uma aliança, ele fez uma aliança com o homem, e a aliança dele não quebra. E ele manifestou os dons espirituais para que o homem viesse se chegar diante dele, para que o homem viesse manifestar aos outros que estão perdidos, àqueles que estão caídos, às ovelhas que estão fora do aprisco, às ovelhas que estão feridas, às ovelhas que estão oprimidas. Por que oprimidas? Se lembra que eu falei do evangelho anatema, se vir um anjo do céu? O apóstolo Paulo disse que a partida dele iria entrar muitos lobos escarnecedores. Quem são esses? São ombreiros fraudulentos. Quando se fala de anjos do céu, não quer dizer que seja um anjo que vai aparecer ou transfigurar na igreja para pregar para você, não. São pessoas de mau índoles que pregam o evangelho distorcido, sem compromisso com a igreja. Aí é onde há a manifestação do Espírito Santo para que esses ombreiros fraudulentos sejam desmascarados. E para que servem esses dons? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então o Senhor fala sobre isso. E os apóstolos são apóstolos de edificação. São aquelas pessoas, profetas, são profetas que profetizam para edificações do corpo de Cristo. São profetas que profetizam para exaltar, para repreender, para consolar, não para destruir. Porque Cristo nos amou de uma forma tão grande que quando nós estávamos no mundo, ele não destruiu a gente. Ele não massacrou a gente. Sabe por que ele não massacrou a gente? E ele não destruiu, ele sempre olhou com um olhar de misericórdia. Porque ele tinha uma aliança com a gente. Ele sabia que a gente estava no pecado. Ele sabia que a gente não tinha força. A Bíblia diz que o ser humano ele só anda segundo a duas coisas. No curso desse mundo. Segundo o seu entendimento. E segundo a vontade da carne. Então Deus é misericordioso. Deus sempre foi Deus de graça. Então nós temos que conhecer esse Deus para que a graça dele se manifeste na nossa vida. Para que nós podemos ajudar as outras pessoas que estão caídas. E não condenar ela. Jesus Cristo disse à mulher pecadora: me segue. Aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. Então não atire pedra em ninguém. Mas tenha misericórdia.